Olá, pessoal, como vocês estão? Aqui quem está falando é a professora Thaís, de Geografia, e nós estamos dando início a mais uma aula, e o tema de hoje é Geografia Agrária, né? A nossa aula 20. E, basicamente, nessa nossa aula, vocês vão entender, né, o que, afinal de contas, é o espaço agrário, como ele funciona, quais são as suas principais características, e, principalmente, ver as mudanças que passaram a ocorrer nesse espaço e a importância, né, do espaço agrário no nosso contexto atual, né, que a gente está vivendo também. Basicamente, esses são os objetivos da aula. Bom, agora, afinal de contas, o que é o espaço agrário? E muitas vezes, quando a gente pensa em espaço agrário, a gente associa ao meio rural, e muitas vezes a gente até trata como sinônimos, espaço agrário e meio rural. Principalmente nós, que moramos numa cidade grande, como o Rio de Janeiro, a gente tem muito costume, de associar uma coisa com a outra, a gente tem uma imaginação também geográfica, de associar, às vezes, o meio rural a uma coisa mais atrasada, ou necessariamente é plantação, é capim, é soja, é boi, e afinal de contas, a gente também vai começar a pensar, tirar um pouco essas falsas ideias, essas generalizações, e a primeira de todas, a primeira que a gente vai começar por aqui, é diferenciando o espaço agrário de meio rural. Bom, o espaço agrário é o espaço onde há o predomínio de atividades do setor primário, ou seja, onde há atividades econômicas que são do setor primário, que são a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Já o meio rural se refere a todo espaço não constituído por cidades, ou seja, é um termo mais generalista e a gente pode falar que o meio rural é todo espaço que não é urbano. Então, se você não sabe bem sobre o que é um espaço urbano, é melhor você voltar para as aulas de urbana para ficar bem fechadinho na sua cabeça. E, justamente, é um espaço que envolve práticas agrícolas e não agrícolas. Ou seja, o meio rural pode ter práticas que não necessariamente são vinculadas a uma atividade agropecuária, que não estão associadas ao extrativismo. Então, a gente pode dizer, basicamente, que não necessariamente o meio rural é um espaço agrário. E essas atividades não agrícolas, eu até trouxe um pouco de exemplos para vocês, de práticas e de estruturas não agrícolas, que é um movimento que está sendo mais recente, que é um novo rural, que seria basicamente estruturas que antes não existiam no meio rural e estão começando a ocorrer, como construção de resorts, hotéis fazenda, prática de turismo ecológico, condomínios fechados, ou seja, tudo mais recente que justamente corresponde a esse movimento de pessoas que saem das grandes cidades em busca de viver num ambiente mais tranquilo, de fugir de todos esses problemas urbanos que vocês viram nas últimas aulas, justamente da violência, da poluição, do trânsito, desse caos. Muitas pessoas estão saindo, já é um movimento que já está ocorrendo, e de saída para o meio rural, justamente buscando essa paz, um outro tipo de ambiente e justamente tendo esse tipo de estrutura que não era costume ter num ambiente rural. Então a gente pode realmente pensar nesse novo rural, que não necessariamente é o que a gente está acostumado a imaginar como um ambiente atrasado, que as pessoas só estão ali plantando, vivem na roça, não necessariamente é isso. Bom, mas o foco da nossa aula vai ser sobre o espaço agrário, Então a gente não vai focar nesse meio rural mais generalista, não. A gente vai focar realmente sobre o espaço agrário. E mais especificamente ainda sobre a atividade agrícola, ou no máximo agropecuária. E para a gente poder entender o espaço agrário, a gente pode entendê-lo a partir da estrutura agrária, ou seja, os elementos que constituem esse espaço agrário. E a gente pode estudar, entender melhor esse espaço agrário a partir desses elementos, que eu trouxe 3 para vocês, que é a estrutura fundiária, ou seja, a posse e a propriedade da terra propriamente dita, a produção agropecuária, ou seja, o que está sendo produzido e em qual quantidade está sendo produzido nessa terra, e as relações de trabalho envolvidas,
né? Basicamente são esses elementos que a gente vai pensar ao longo dessa nossa aula. E a gente vai ver que esse espaço agrário, né, ele não é estático, né? Como o próprio espaço geográfico, ele não é estático, ele está sempre, né, em transformação. E esse espaço agrário, ele basicamente, né, o que torna essa mudança ao longo do tempo mais significativa é justamente os processos de modernização agrícola, né? Ou seja, a transformação da agricultura, a evolução da agricultura ao longo do tempo. Que a gente pode pensar numa agricultura, né, mais tradicional que passou ao longo do tempo a ser substituída por uma agricultura moderna. Essa agricultura arcaica, né, ou mais tradicional, ela possui características. E essas características estão muito, né, em torno de técnicas mais rudimentares, mais manuais. Justamente por isso, a gente pode pensar, né, que necessitava de uma maior mão de obra, né, trabalhando ali diretamente nos cultivos, no campo, uma maior dependência climática, né, justamente quando você faz algum tipo de plantação, de cultivo, né, você precisa, né, de determinados fatores, né, ali. Você precisa que o solo tenha a propriedade, os nutrientes necessários para aquele alimento. Você precisa da água da chuva, né, numa quantidade correta, nem mais nem menos. Você precisa de uma temperatura adequada, você precisa da luz do dia, né? São vários fatores climáticos, né, e ambientais que estão envolvidos. Então, de uma certa forma, né, existia uma grande dependência. Então, não era toda a época do ano que poderia, de repente, plantar determinados tipos de produtos, né, de alimentos. Então, a gente pode pensar nesse aspecto, né, nessa característica da agricultura arcaica. E, em razão disso, a gente pode verificar, então, uma menor produtividade, né? Ou seja, apesar de terem extensões maiores de terra, né, basicamente a produção era menor considerado ao espaço, né, a extensão dessa terra e ao tempo que se produzia. Já a agricultura moderna, né, ela é verificado justamente técnicas modernas de cultivo, né? Ou seja, uma inovação tecnológica que passa a ser incrementada na agricultura, em que tem um maior aproveitamento do solo, ou seja, já não tem mais aquela dependência climática tão forte, né? Ou seja, começa a incrementar justamente, né, técnicas que você pode fertilizar o solo, você pode tornar um ambiente ali menos suscetível a pragas, né, a insetos, a ervas daninhas. Você pode favorecer com que o alimento ali seja plantado e coletado com muito mais rapidez. Então, quer dizer, você tem, né, cada vez um maior aproveitamento desse solo com menor dependência climática e ambiental. E desse modo, a gente pode pensar também que se entra, né, uma mecanização, né, justamente nessa agricultura, você depende cada vez menos de uma mão de obra trabalhando ali diretamente no campo. Porém, né, para você ter tanta tecnologia assim sendo investida na agricultura, você precisa necessariamente de uma maior entrada de dinheiro, né, de capital, um maior investimento. Mas, né, em comparação a isso tudo, você tem uma maior produtividade, ou seja, você precisa de cada vez menos extensões de terra, né, e você consegue produzir cada vez uma quantidade muito maior, não necessariamente precisando de uma grande extensão de terra, né? Não precisa de grandes latifúndios para você conseguir produzir uma grande quantidade, você consegue aproveitar melhor essa terra, né? E em tempo menor até. Então, a gente pode pensar na transformação dessa agricultura. Só que essa agricultura, a gente vai também, é importante vocês também entenderem que esse processo de evolução da agricultura, ele não é necessariamente homogêneo, né? Ele não é necessariamente, então agora não existe mais agricultura arcaica, não existe mais agricultura tradicional, só existe agricultura moderna. Não, a gente vai verificar justamente que em alguns lugares, né, em alguns países, em determinados locais, isso passou, né, a ser substituída a agricultura tradicional pela agricultura moderna, porém isso não é algo generalizador, né? Você não pode pensar que só tem agricultura moderna. Ainda existe
a agricultura mais tradicional, né? Ainda existem pessoas, por exemplo, que têm aquele tipo de agricultura mais de subsistência, né? Que ainda é de roçado, né? No próprio Brasil mesmo ainda existem pessoas que têm esse tipo de agricultura mais familiar, né? Então a gente não pode generalizar. E aí eu trouxe para vocês, né, algumas fotos, né, só para vocês né, ilustrar um pouco para vocês justamente dessa mudança, né, na agricultura, né, a irrigação, que já não precisa mais, né, ter alguém ali para irrigar, já é a própria mangueira ali automática que eles colocam, né, os tratores que já coletam tudo. E também coloquei para vocês os famosos transgênicos. Não sei se vocês já ouviram falar, mas né, eu acho que a maioria sim. E basicamente os transgênicos, né, eles têm outro nome também, eles também podem ser chamados de organismos geneticamente modificados, OGM. Né? Então, se cair em questão de vestibular essa sigla, vocês já sabem que quer dizer transgênicos. E basicamente eles são alimentos, né, que são provenientes de sementes geneticamente modificadas, né? Ou seja, não é uma semente natural, né, que a natureza deu, e sim algo que foi modificado pelo homem. E na verdade, os transgênicos, né, eles foram inventados de uma certa forma para que no caso o produto, né, o alimento tivesse mais resistência, né, às intempéries, às pragas, né, para que necessitasse cada vez de menos pesticidas, inseticidas em geral, né, para que tivesse uma maior produtividade, né, ainda. Mas também tem várias polêmicas, né, em torno disso, né. Algumas pessoas, por exemplo, né, não só pessoas, mas organizações mesmo científicas, acreditam que não tem ainda estudos propriamente que comprovem que, no caso, os transgênicos não causem nenhum tipo de problemas à saúde humana, né? E ainda tem outros problemas também que estão relacionados à perda da biodiversidade genética, né? Você pode pensar que são organismos invasores, então automaticamente quando se cruza com outros tipos de organismos mais naturais, você já tem uma perda da variabilidade genética, né? Então, transgênicos é importante também conversar com o pessoal da biologia, com os professores também, né? O que vocês tiverem mais curiosidade, é super interessante essa parte. E esses transgênicos, eles estão muito associados, né, às pessoas pensarem que é mais uma evolução da agricultura, que a gente pode pensar na agricultura contemporânea, né, que é justamente ao longo das últimas décadas, já no século XX, né, que é o incremento dos transgênicos. E justamente por conta dessas polêmicas, alguns países, por exemplo, não aceitam, né, consumir, né, nem a entrada de produtos transgênicos, né, de alimentos transgênicos, como a Europa, como o Japão. Já o Brasil se utiliza muito desse tipo de cultivo, né, desse tipo de alimento mesmo. Então, tanto que, né, a gente às vezes vê nos supermercados, né, uns tomates gigantescos, umas cenouras enormes, e a gente fica olhando, pô, né, será que aquilo ali aquilo é natural mesmo? Né? Tem umas coisas que são meio esquisitas. E justamente em contraponto disso é que a gente, quando vê, né, alimentos que são escritos assim, alimentos orgânicos, né, produtos orgânicos, a gente vê justamente que está dizendo que não é um transgênico, né, não foi modificado, é um produto mais natural.